Vídeo de hoje do canal do Nicola bem bom, tem a decisão de Paulo Nobre, vai ou não concorrer à presidência do Palmeiras? Vou te contar também sobre o São Paulo, que decidiu ir a fundo para tentar vender o name rights do seu estádio, como fizeram Palmeiras e Corinthians. Lembra do Fernandinho, volante que pertence ao Manchester City? Vive seus últimos meses de contrato e o empresário do Fernandinho afirmou que já tem negociações com clubes brasileiros, alguns projetos na mesa. Você gostaria de ver o Fernandinho no seu time? Para completar, notícias sobre Rui Vitória, que história é essa de que o ex-técnico do Benfica pode ser contratado pelo Flamengo? E por último, mas não menos importante, detalhes sobre o esporte interativo, que vai deixar de existir com esse nome, vai passar a ter um novo nome a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes, aqueles velhos mais importantes recados, para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre aquela polêmica, lembra do caso Gerson? O meio atacante do Flamengo que ficou revoltado com o Índio Ramírez, jogador do Bahia, tudo porque o Ramírez acabou chamando de negro. Era a frase usada de acordo com o Gerson foi cala a boca negro. Acontece que o Índio Ramírez até foi afastado pelo Bahia, uma semana depois do Bahia alegou não ter encontrado nas gravações nada que comprovasse esse insulto ou algo racista. O Ramírez foi reincorporado ao time, o Gerson tá jogando normalmente e nada aconteceu, essa é a grande verdade. E nos últimos dias, graças ao Ryan Santos, que é influenciador, ele já foi comentarista dos canais ESPN e hoje é um dos principais influenciadores do país. Essa história do Gerson voltou à tona. Tudo porque o Ryan comprou uma Ferrari Califórnia e aí ele fez questão de ostentar essa Ferrari nas redes sociais, causando um enorme barulho. Teve gente dizendo que ele não comprou, que ele alugou, enfim, depois ele até precisou comprovar que comprou a Ferrari 2014, a Ferrari Califórnia, que é avaliada no Brasil em algo na casa de R$1,5 milhão. Mas o que tem a ver o Gerson com a Ferrari Califórnia do Ryan? Você deve estar se perguntando, né? Pois é que o Ryan deu o nome à sua Ferrari de Gerson. E ele explicou da seguinte maneira. Aí rapaziada, ó, minha primeira Ferrari, o apelido dela é Gerson. Por quê? Porque ela é preta, tá? Eu sou preto e quando alguém me chama de negro ou de preto, eu não sou branco. Então, tipo, Gerson. Foi o suficiente para que o Ryan fosse cancelado por um monte de gente, até virou moda essa história de cancelar, né? Por qualquer coisa as pessoas saem sendo canceladas ou cancelando as outras. Mas queria ouvir sua opinião, use o espaço para comentários para falar a respeito dessa Ferrari preta de nome Gerson. Bora falar agora sobre o fim do esporte interativo mais calma. Não estou querendo dizer que narradores, comentaristas e repórteres deixarão de ter emprego e que o canal não vai mais transmitir jogos. É que a Warner Media, a empresa que comprou o esporte interativo em 2015, decidiu mudar o nome do esporte interativo. Então, nos próximos dias, de acordo com uma apuração do UOL, o esporte interativo com esse nome deixará de existir e vai dar lugar ao TNT Sports, algo que já acontece na Argentina e no Chile. Ao julgar pelo que aconteceu nos últimos tempos com o esporte interativo, eu consigo entender por completo essa decisão de transformar o nome em TNT Sports. Vale a lembrança de que o esporte interativo surge em 2007, o Fábio Medeiros, mais conhecido como Cabral, foi um dos fundadores desse canal que cresceu demais, especialmente no primeiro momento no Nordeste. Em 2015, ele é comprado pela Warner e desde 2018 o esporte interativo deixa de ter um canal específico. Antes você colocava lá um número e iria para o esporte interativo. Desde 2018, o esporte interativo está resumido a alguns programas e jogos nos canais TNT e Space. E a partir daí acho absolutamente normal que se você vai transmitir jogos e programas na TNT, que seja TNT Esportes. Vejo nada de mal, nada de errado nisso. Informação, como eu disse, divulgada pelo UOL, que deve ser confirmada nos próximos dias. O que o TNT Esportes ou Esporte Interativo tem hoje? Os principais produtos são a Liga dos Campeões da Europa, que é o maior campeonato de futebol do mundo. O contrato vai para o último ano. Inclusive já existe uma concorrência, bastante gente de olho na possibilidade de comprar os direitos de transmissão da Liga dos Campeões. E o TNT Sports, ou Esporte Interativo como queiram, também tem os direitos de transmissão de 8 dos 20 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, por isso que você, quando quer assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro em TV fechada, assiste pelo Sport TV e também pelo Esporte Interativo.
Quero te ajudar a entender agora que história é essa de que Rui Vitória pode ser o novo técnico do Flamengo, notícia que surgiu muito forte nas redes sociais ao longo da sexta-feira. Muita gente não entendeu nada, fui atrás da história e conversei também com um dirigente importante do Flamengo para saber o que há de verdade por trás disso. Bom, só para explicar, o Rui Vitória foi técnico do Benfica de 2013 a 2017, não, de 2015 a 2019. E durante esse período, inclusive, conseguiu um bicampeonato português, foi ainda campeão da Taça de Portugal, da Taça da Liga de Portugal, conquistou bastante coisa. E depois de deixar o Benfica, ele acabou se mudando para o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, um dos principais clubes do país. Deixou o Al Nassr no dia 27 de dezembro. A possibilidade dele sair já vinha sendo discutida há bastante tempo e no fim do ano passado, enfim, houve a rescisão. Ele segue morando na Arábia Saudita por enquanto, até porque se voltar a Portugal, ele vai ter de pagar uma série de impostos, algo que já aconteceu com o Jorge Jesus. O JJ havia ido para o mundo árabe e para não voltar para Portugal, para não ter de depositar ou gastar um montão de dinheiro com impostos, ele optou por vir ao Flamengo. Onde é que entra o Flamengo nessa história do Rui Vitória? Alguém percebeu que entre apenas as 21 contas de Instagram que o Rui Vitória segue, uma dessas contas é o Flamengo. E desses 21 que eu falei, só 2 são de clubes de futebol. O Al Nassr, seu último clube, e o Flamengo. Foi o suficiente para que muita gente nas redes sociais já visse a partir daí um início de namoro, a intenção do Rui Vitória em trabalhar no Flamengo. Teve até gente que especulou sobre a possibilidade de o Marcos Braz estar viajando para conversar com o Rui Vitória. É que o Flamengo apresentou nessa sexta-feira, ou revelou nessa sexta-feira, uma foto de um novo contrato do Yuri César. Como o Marcos Braz não estava na foto, foi o suficiente para especularem que ele havia viajado para a Arábia Saudita para fechar com o Rui Vitória. Nada disso. A foto foi feita com o Yuri César no período da manhã, o Braz só esteve no CT do Flamengo no período da tarde, até mandei mensagem para ele, dá para assegurar que o Flamengo hoje não conversa com o Rui Vitória, ainda tem a esperança que o Rogério Ceni consiga reverter os resultados ruins e dar a volta por cima. É bem verdade que o Rogério Ceni já não é mais unanimidade como em outros tempos. O Rogério foi contratado meses atrás, senhor da razão, com todas as alas políticas do Flamengo, entendendo que era o melhor nome. Hoje isso já não existe, mas os homens do departamento de futebol, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, seguem convencidos de que o Rogério Ceni pode ser a solução. É bem verdade que ele vai precisar mostrar resultados a partir desse fim de semana, nesse domingo. O Flamengo joga contra o Ceará no Maracanã. Se não vencer, o barulho vai ficar bem grande, ainda maior, a pressão vai ficar gigante e a partir daí a gente pode começar a ter novidades. Mas hoje, te asseguro que o nome do Rogério Ceni segue sendo prestigiado, pelo menos entre os homens do futebol, que são os homens que dão a palavra final sobre esse assunto. Bora falar agora sobre Paulo Nobre. Vai ou não ser candidato à presidência em dezembro para concorrer com a Leila Pereira pela chance de ser presidente do Palmeiras? Tanto o Paulo quanto a Leila precisam, para concorrerem em dezembro, vencerem a eleição marcada para fevereiro. Em 6 de fevereiro vai haver uma eleição para apontar novos conselheiros deliberativos do Palmeiras. A Leila precisa vencer essa eleição porque ela só tem um mandato, ela iria para o segundo mandato. Já o Paulo Nobre, apesar de ter sido presidente, ele abriu mão do seu cargo de conselheiro em 2019 em meio àquelas investigações pela Black Star. Vocês vão lembrar da Black Star? O Paulo Nobre sugeriu que o Palmeiras fizesse o acordo com a Black Star, tirando a Crefisa, investigou-se e descobriu-se que essa empresa era uma empresa de fachada, não existia. Começaram a especular a possibilidade de o Paulo Nobre sofrer uma punição grande. Ele, para evitar toda essa política, estava bem decepcionado, decidiu abrir mão do cargo de conselheiro. Então, ele precisa, no dia 6 de fevereiro, participar dessa eleição, ser um dos vários conselheiros eleitos para ter a oportunidade de, em dezembro, concorrer à presidência do Palmeiras. E a notícia para quem gosta do Paulo Nobre não é boa. Ele não fez parte de uma lista que foi registrada, lista de oposição registrada nessa sexta-feira. Foram 60 nomes registrados e o Paulo Nobre optou por ficar fora disso. Ainda dá tempo de ele participar de uma próxima lista? Sim. A eleição ocorre em 6 de fevereiro e o prazo final para registro de chapas está marcado para 21 de janeiro. Só que o Paulo Nobre não pode se registrar sozinho, ele precisaria se registrar ao lado de outras 59 pessoas que concorreriam a esse cargo de conselheiro. E pessoas próximas ao Paulo Nobre veem essa possibilidade como irreal, inexistente, até porque dificilmente ele vai encontrar 59 pessoas com potencial para serem conselheiras, para serem eleitas. Então, ao abrir mão de fazer parte dessa primeira lista, registrada nessa sexta-feira, e ele foi convidado, o Paulo praticamente abriu mão da possibilidade de concorrer à presidência do Palmeiras. Acho uma grande pena,
Eu acho que seria bacana que a gente tivesse a disputa entre a Leila Pereira e o Paulo Nobre, e te digo mais, acho que o Paulo Nobre teria boas chances de vencer a Leila Pereira, até porque ele foi extremamente importante na história de reconstrução do Palmeiras, colocando um caminhão de dinheiro e equacionando todos os problemas financeiros do clube. Se hoje há estabilidade financeira no Palmeiras, ela tem muito a ver com o Paulo Nobre. Sem a presença dele nessa eleição, tudo indica que a Leila vai vencer com alguma facilidade a eleição marcada para o fim do ano e vai se tornar presidente do Palmeiras pelos próximos 3 anos. Antes de mudar de assunto, queria muito a sua opinião. Se você tivesse a oportunidade de votar entre Paulo Nobre e a Leila Pereira, qual seria seu voto? Use o espaço para comentários para registrar. Quero falar agora sobre um dos projetos mais ousados de Júlio Casares como novo presidente do São Paulo. Ele tem o objetivo de vender o nome do estádio do Tricolor, algo parecido com o que fizeram Palmeiras e Corinthians. A grande diferença é que Palmeiras e Corinthians tinham estádios novos. O São Paulo tem um estádio da década de 60. Ou seja, é bem mais complicado buscar no mercado uma empresa que queira se associar, queira comprar os nomes desse estádio, mesmo o estádio não tendo sido ou passado por uma reforma grande nos últimos tempos. É importante contar, antes de continuar nessa história, que o Júlio Casares não tem um projeto de fazer uma reforma no Morumbi. Então, se você ler ou ouvir que ele pretende, por exemplo, construir uma cobertura, rebaixar o gramado, criar novas arquibancadas, tudo isso não faz parte dos planos do Júlio Casares, pelo menos para esse primeiro mandato. Ele tem outras atribuições e outras missões bem mais complexas, como, por exemplo, baixar os custos de uma dívida de próxima de 600 milhões de reais. Como é que surgiu a ideia da venda do nome do estádio? Em busca de novas receitas, de novas fontes, São Paulo precisa do máximo de receitas possíveis, surgiu essa possibilidade da venda do estádio, ou do nome do estádio. É uma operação fácil? Não. O próprio Júlio Casares considera ela algo extremamente complicado. Cheguei a conversar com ele via WhatsApp antes de gravar esse vídeo e ele assegurou que até agora não há qualquer novidade. O que está rolando é que o Júlio e os membros do departamento de marketing do São Paulo estão tentando prospectar no mercado empresas interessadas em colocar um dinheiro para ter seu nome vinculado ao Morumbi. Poderia haver, por exemplo, a venda do nome do estádio do Morumbi e também de setores internos. Então, por exemplo, em vez de ir para a numerada, você iria para o setor de tal nome associado à empresa. Você poderia ir para cativa em vez de cativa. Você entendeu, né? Pois bem, quanto é que valeram os acordos de Palmeiras e Corinthians, os rivais de São Paulo, do São Paulo? O Palmeiras e o Corinthians conseguiram o mesmo valor, 300 milhões de reais por um acordo de 20 anos. Cerca de 15 milhões de reais por ano. O Palmeiras vendeu para o Allianz Parque, ou para a Allianz, e passou a se chamar Allianz Parque em 2013. Já o Corinthians vendeu os name rights para a Neoquímica Arena no fim do ano passado. E ainda tem mais longos 20 anos de acordo. São Paulo sabe que com certeza não vai pegar esses 300 milhões de reais, mas há a expectativa do Júlio e dos membros do departamento de marketing de que o São Paulo consiga pelo menos metade desse valor, ainda que seja por um acordo um pouco mais longo do que esses 20 anos dos seus grandes rivais. Bora fechar o vídeo falando sobre Fernandinho, jogador importantíssimo do Manchester City nas últimas temporadas, homem da confiança do Guardiola. Não foi muito bem na seleção brasileira, temos várias péssimas lembranças dele como atleta da seleção, mas o contrato dele está ficando perto do fim com o Manchester City, termina em junho e existe a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Quem disse isso foi o próprio empresário dele, o Giovanni Branchini, em entrevista a Nadia Mawad. Separei algumas frases dessa entrevista dele. O empresário, por exemplo, disse o seguinte, abre aspas: temos recebido várias propostas, bons projetos de clubes, no plural, brasileiros e da Europa para o Fernandinho. Acredito que não vai demorar para saber qual a decisão ele irá tomar. Fecha aspas. Então, Fernandinho, que parece fora dos planos do Manchester City, tem ofertas da Europa, mas também do Brasil. De acordo com o Giovanni, existe um favorito em território brasileiro. E ele admite que esse favorito é o Atlético Paranaense, clube que revelou o próprio Fernandinho. Olha o que ele falou, abre aspas. Confesso que é difícil pensar no Fernandinho voltando ao Brasil, não jogando no Atlético. Só que temos que esperar. É uma decisão difícil que ele tem que tomar junto com a família dele, fecha aspas. Fernandinho está com 35 anos de idade, tem atuado diversas vezes como zagueiro, embora sua posição original seja de volante. E antes de pedir para você deixar seu espaço nos comentários para dizer se você gostaria ou não do Fernandinho, quero lembrar que, na minha opinião, no futebol brasileiro, ele seria titular em absolutamente todos os times.
Esqueça os erros ridículos, alguns deles, cometidos pela seleção brasileira. E lembre que esse cara joga com toda a frequência do mundo no Manchester City do Guardiola, na Premier League e na Liga dos Campeões. Você acha que esse cara não jogaria no seu time? Se você acha, discordamos completamente. Porque, repito, os erros da seleção não são apagáveis, são erros muito marcantes. Mas um cara que é capaz de figurar como titular, como uma peça importante no elenco do Guardiola, esse cara certamente joga no futebol brasileiro. A gente já contratou atletas em muito pior momento que fizeram sucesso por aqui. Só para lembrar que nem tem a ver com uma posição. O Maxi Lopes era a reserva da reserva lá no futebol italiano, chegou no futebol brasileiro e jogou como titular absoluto do Vasco, foi artilheiro, enfim. São vários os casos de atletas com pouco espaço na Europa que resolvem no futebol brasileiro. Não dá nem para dizer que o Fernandinho não tem espaço na Europa. Ele é titular do Guardiola, do Manchester City. Para mim, caberia fácil em todos os times do futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, bem fácil, resolve esse problema agora mesmo, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Nos vemos de tarde ou assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!